Algumas invenções são muito, mas muito mais antigas do que se pensa. Nesse vídeo, queremos apresentar a vocês 10 invenções cuja idade é absolutamente surpreendente. Enquanto assistem, que tal adivinhar de que época cada objeto é datado? Será surpreendente e interessante. Aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com uma invenção prática que já faz parte de nosso cotidiano há muito tempo: a bateria. Por definição, uma bateria é um acumulador de energia. As baterias ou pilhas alimentam controles remotos, smartphones, brinquedos eletrônicos e muito mais com energia. Se alguém presumir que essa tecnologia existe apenas há algumas décadas ou séculos, está completamente enganado. Na verdade, foi descoberta em escavações próximas de Bagdá, no Iraque, a chamada bateria de Qujur-Habuá, que tem cerca de 2.000 anos de idade. A bateria de Bagdá é um vaso de argila em forma de jarro com 8 centímetros de diâmetro e 14 centímetros de altura. Dentro dele há um cilindro de cobre com um bastão de ferro. Quando a bateria de Bagdá era preenchida com um líquido ácido ou alcalino, um fluxo de corrente era gerado. Embora esse fluxo de corrente tivesse apenas cerca de 0,8 volts e a bateria de Qujur-Habuá provavelmente não tivesse tido utilidade prática, ela mostra por quanto tempo a humanidade tem tentado construir baterias. A idade da próxima invenção também é surpreendente. Estamos falando da escova de dentes. Enquanto hoje em dia, provavelmente todos nós escovamos os dentes diariamente, isso era muito diferente na Europa há mais de 200 anos, pois as escovas de dentes clássicas ainda não existiam na Europa até o século XVIII e XIX, e muitas pessoas desenvolviam problemas dentários precoces. No entanto, enquanto ninguém na Europa possuía escovas de dentes, isso era diferente na China. Lá, as primeiras escovas de dentes manuais com cerdas e cabo foram inventadas no século XV. Elas eram feitas de um cabo de bambu ou osso, a qual cerdas de porco eram fixadas. Embora as escovas de dentes modernas sejam feitas principalmente de plástico e nylon hoje em dia, essas escovas de dentes centenárias já se assemelhavam muito às de hoje em dia em termos de aparência e funcionalidade. O que talvez surpreenda ainda mais é o fato de que a primeira escova de dentes elétrica foi inventada já em 1880, mas só pôde ser produzida em massa 60 anos depois. Continuamos com uma invenção que também é muito mais antiga do que se pensa. Estamos falando do tanque de guerra. Muitos associam o desenvolvimento do tanque de guerra principalmente à Segunda Guerra Mundial, quando os tanques foram usados pela primeira vez em combate. Eles ainda não existiam na Primeira Guerra Mundial, então a maioria dos soldados simplesmente lutava com suas armas no campo de batalha. No entanto, na verdade, o tanque de guerra já havia sido inventado naquela época, mas precisamente já tinha mais de 500 anos de idade. Na verdade, o gênio universal Leonardo da Vinci inventou o tanque de guerra em 1487. Como é conhecido, ele também desenhou helicópteros naquela época. Mas mesmo que os helicópteros permanecessem apenas em desenhos, Leonardo da Vinci realmente construiu o primeiro tanque de guerra no século XV. Inspirado no casco de uma tartaruga, ele construiu uma carroça de madeira revestida de aço para proteger contra projéteis inimigos. Ao mesmo tempo, o veículo era equipado com armas leves nos lados. No entanto, a invenção só se tornou amplamente aceita no século XX. E a razão é muito simples. Na época de Da Vinci não havia motores, então o pesado veículo tinha que ser impulsionado por força humana. Devido ao peso enorme, mover o tanque era quase impossível. A próxima invenção nessa lista também é acreditada a Leonardo da Vinci. Em 1508, o italiano já havia inventado um objeto que faz muitas pessoas míopes felizes hoje. E não é sobre óculos. Na verdade, ele já havia inventado as lentes de contato há mais de 500 anos. Mas justiça seja feita. Deve-se dizer que naquela época, elas estavam longe de serem práticas para o dia a dia. As lentes de contato ainda não eram as pequenas lentes quase invisíveis que conhecemos hoje.
mas eram enormes copos cheios de água que precisavam ser colocados sobre os olhos. Ao longo dos séculos, a invenção foi continuamente aprimorada, mas sem Leonardo da Vinci, talvez ainda tivéssemos apenas óculos como auxílio à visão. Agora é a vez de uma invenção sem a qual o mundo moderno seria absolutamente inimaginável. Estamos falando do computador. Enquanto os PCs para uso doméstico só se estabeleceram há algumas décadas, vocês provavelmente conhecem as imagens de enormes máquinas de calcular dos anos 40, ou a primeira máquina de calcular desenvolvida pelo alemão Konrad Zuse. Mas você sabia que a primeira mesmo data de 2000 anos atrás? O chamado mecanismo de Anticítera, um dispositivo encontrado em um naufrágio ao largo da ilha grega de mesmo nome, se revelou o mais antigo computador analógico do mundo. O mecanismo de Anticítera deve datar de 100 a.C. e consistia em várias engrenagens montadas em uma caixa de madeira. Com a ajuda de alavancas e ponteiros, o dispositivo poderia calcular eventos astronômicos como eclipses solares e lunares, ou os movimentos dos planetas. Esse computador analógico mostra quão avançada era a tecnologia grega antiga e quanto conhecimento se perdeu ao longo da história. Vamos agora a uma invenção cujas origens remontam ao século XVI, e estamos falando do submarino. Em 1620, o inventor holandês Cornelis Drebbel construiu, a pedido do rei inglês James I, o primeiro submarino funcional de madeira coberto com couro. O submarino tinha 6 remos acionados por 12 homens. Ele poderia mergulhar até 4 metros de profundidade e o ar era fornecido à tripulação através de uma espécie de longa trombeta conectada a um grande fole. Drebbel demonstrou seu submarino várias vezes no rio Tâmisa, em Londres, e atraiu muita atenção. No entanto, o submarino nunca foi usado para fins militares, pois era muito lento e difícil de controlar. Foi somente no século XIX que os submarinos foram desenvolvidos ainda mais e equipados com motores e torpedos. A próxima invenção também seria provavelmente atribuída a uma época completamente diferente daquela de onde ela veio. A primeira patente para uma escada rolante com degraus móveis, como conhecemos hoje, principalmente em shoppings e estações de metrô, na verdade foi solicitada já em 1859. No entanto, naquela época, o conceito era considerado tecnicamente tão complexo que não pôde ser implementado. A primeira escada rolante funcional foi instalada em 1896 na cidade de Nova York. No entanto, não era tão confortável quanto os modelos atuais, mas consistia em uma plataforma inclinada de madeira com abas móveis, e os passageiros precisavam se segurar em uma corda para não escorregar. O curioso é que, naquela época, as escadas rolantes não eram usadas em estações de trem ou shoppings, mas em parques de diversões. Por 5 centavos, você podia andar para cima e para baixo em uma escada rolante em um parque de diversões de Nova York, mas não demorou muito até as pessoas enjoarem da atração. Vamos continuar com um objeto que muito mais pessoas possuem do que admitiriam. Estamos falando do dildo. O brinquedo sexual em forma de falo está perdendo cada vez mais sua antiga conotação de tabu. Mas na verdade, os dildos existem desde pelo menos o século VI a.C., como mostram antigas representações e descrições. Naquela época, eles eram feitos de couro, mas mesmo assim, esses não eram os primeiros dildos do mundo. Pesquisadores descobriram recentemente um falo de pedra com 28 mil anos, que já servia aos homens das cavernas como um dildo. Por muito tempo, a invenção foi um tabu absoluto. Até mesmo na Europa do século XVIII, mulheres poderiam ser executadas se um dildo fosse encontrado com elas. Hoje em dia, é claro, isso é diferente. Segundo pesquisas, quase 70% de todas as mulheres na Alemanha usam brinquedos sexuais regularmente. Por fim, chegamos a uma invenção que, embora não seja tão antiga quanto as outras nesse vídeo, ainda é muito mais antiga do que se pensa. Estamos falando do celular. Até os anos 90, as pessoas tinham que usar cabines telefônicas quando estavam fora de casa para fazer ligações.
Mas na verdade, os celulares já existiam muito antes disso. Mais precisamente, foram desenvolvidos já em 1973 por um grupo de engenheiros da Motorola, que fizeram a primeira ligação telefônica móvel da história, ironicamente ligando para a concorrência para informá-los de que seu telefone móvel funcionava. No entanto, como os primeiros modelos eram tão grandes e pesados que precisavam de uma mala para serem transportados e custavam o equivalente a cerca de 10 mil euros, mais uma taxa mensal de 130 euros, ninguém podia pagar por um celular na época. E mesmo que tivessem o dinheiro, um celular nos anos 70 seria inútil, pois ainda não havia redes de telefonia móvel. Elas precisavam ser construídas primeiro. Portanto, levou 20 anos até que os primeiros celulares fossem disponibilizados para compra a preços acessíveis. Se você gostou desse vídeo sobre 10 invenções que são muito mais antigas do que se pensa, deixa um like, se inscreva no canal e não deixa de assistir também o nosso vídeo sobre invenções geniais que deveriam existir em todos os lugares. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.